3h10. Educador acontece dessa segunda-feira, 7 de junho, e tá chegando, minha gente, o Dia dos Namorados, que é no dia 12 de junho, no próximo sábado, então, Dia dos Namorados. E essa semana é a semana, dos namorados, muita gente falando aí de relacionamentos, de amor, e relacionamentos são um desafio nesses tempos de pandemia. Sobre isso, a gente vai bater um papo com o Samuel Stefan. Ele que é terapeuta, é aqui de Limeira, e fala conosco por Skype para o nosso bate-papo. Boa tarde, Samuel, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Taela. Gratidão pelo convite. Sempre um prazer falar com você, com todos os seus telespectadores e ouvintes deste programa, que eu faço questão de participar, que eu tenho muito carinho. Samuel, o prazer é nosso em te receber, viu? Aliás, quero dar um spoiler aqui para os nossos ouvintes. Vai ter sorteio essa semana de Dia dos Namorados, hein? Um presentão aí para você compartilhar com o seu amor. Não posso contar ainda o que é, viu, gente? Mas na quarta-feira eu vou contar para vocês o que a gente vai sortear aqui na sexta, no final da semana. Então, por conta do Dia dos Namorados, fique ligadinho na programação, viu? 3h11. E Samuel, falando então de amor, né, nesse período de pandemia, eu acho que os relacionamentos têm sido mais desafiadores, né, mas a gente tem visto principalmente muitas separações, não só de casais que namoram, que estão noivos, mas que estão se divorciando nesse período de pandemia. Você tem também ouvido relatos como estes no seu consultório? Por que isso está acontecendo, Samuel? Vamos lá. A questão do divórcio e separação no Brasil, né, não só a nível Brasil, mas a nível mundial, vem sendo muito, né, tem cada vez mais esse número tem aumentado. E nós podemos pensar em algumas possibilidades quando falamos, né, deste tema. No primeiro momento, a gente pode trazer a ideia da pandemia, onde ela está incomodando, né, pensando só no momento atual, que a gente está mais em casa, nós estamos mais com as pessoas próximas, então isso pode gerar um maior conflito, ok? As pessoas estarem mais em casa, em home office, né? Porque antes ainda tinha muitas vezes uma válvula de escape, uma fuga de ir para o trabalho, de ter que sair de casa, então acabavam os movimentos, né, sendo menores, tendo um contato menor e, portanto, tendo menos brigas, vamos pôr desta forma, né? Mas, infelizmente, ou felizmente, a gente pode pensar um pouquinho a respeito numa outra possibilidade, que eu já falo com vocês já, mas a questão do divórcio tem aumentado a nível global e muito antes da pandemia. Ano após ano, este número vem aumentando, né? Os números, as estatísticas comprovam, viu? O IBGE divulgou aqui uma pesquisa falando de divórcios durante a pandemia, que o número de divórcios já vem crescendo nos últimos 5 anos, cresceu 75%, e no meio do ano passado, bem no auge lá da pandemia, né, o total de divórcios saltou para 7 mil apenas no mês de julho do ano passado, que foi um aumento de mais de 200% para a média aí desses meses, né, nos anos anteriores. Então, um número aí bem expressivo. E acho que o fato de ficar todo mundo junto, em casa, por mais tempo, levou alguns casais a, com certeza, discutirem mais, né, Samuel? Com certeza aumentou o número dessa discussão. A gente tem que analisar de uma forma interessante quando a gente pensa nesses números, né? Primeiro que pode ter uma questão libertadora, no sentido que ninguém é obrigado a ficar com ninguém, se não está feliz, não ama a pessoa. Então, eu acho que o melhor caminho, muitas vezes, é o divórcio, é a separação. Mas a gente pode refletir uma outra coisa. Por que eu entro em um relacionamento? Por que eu me envolvo com as pessoas? Por que eu atraí esse tipo de relacionamento? Então, a gente pode levar uma reflexão nesse sentido também. Por que as pessoas escolhem casar? Por que as pessoas escolheram estar num relacionamento? Muitas vezes as pessoas escolhem por motivos errados. Infelizmente, eu acho que as escolhas não estão legais, né? Muitas vezes não é por um movimento de amor, mas por um movimento de carência ou por uma crença aí limitante, que às vezes a gente escutei bastante já, atendi bastante cliente assim, aquela coisa, porque eu preciso ter alguém, até tal idade eu preciso estar casado. Então, infelizmente, essas crenças ainda são muito frequentes, são muito presentes na vida do brasileiro, né? Então, eu acho que esse é um ponto que nós precisamos refletir. Por que nós nos relacionamos? E buscar, de fato, que seja um movimento verdadeiro, que seja um movimento por amor, né?
Samuel, você tocou num ponto interessante aí, que é a questão da carência, né? Eu ouvi um relato de uma amiga, não vou, obviamente, expor a pessoa aqui, né? Que começou a namorar durante a pandemia, que também já é um desafio, né? Você conseguir se relacionar, conhecer pessoas novas por conta das restrições da pandemia. Só que ela me disse o seguinte, olha, eu tenho reparado que tem mais gente querendo namorar agora, por conta da pandemia. Como há restrições, não dá pra gente ter aquela vida normal, e as pessoas têm que ficar mais em casa, mais isoladas, todo mundo quer uma companhia para atravessar esse momento difícil, né? Então, a carência pode ser um gatilho para esses relacionamentos que nem sempre começam por conta de amor, né, Samuel? Com toda certeza. Vamos pensar assim, nesse exemplo que você trouxe. Enquanto estava tudo normal, as pessoas podiam sair, se relacionar. A partir do momento que teve as restrições, ficou mais difícil isso, então é mais fácil eu me relacionar estando dentro de um relacionamento, né? Então, por isso, uma das possibilidades de namorar durante a pandemia, porque daí, pelo menos, eu tenho alguém para suprir essa minha carência de atenção, de carinho, de afeto, de toque e assim por diante. Agora, Samuel, você que é terapeuta, sempre atende aí pessoas dentro da sua profissão, dos cenários mais diferentes possíveis, né? Qual dica, orientação você daria para essas pessoas que, de repente, estão na dúvida? Como você disse, é um período de maior carência, né? E a carência não é o melhor motivo para se entrar num namoro, numa relação de qualquer tipo, né? Então, como que as pessoas podem diferenciar o que é amor, o que é vontade de caminhar junto e o que é carência? Dá para a gente ter aí alguns sinais, Samuel? Olha, eu acho que um sinal interessante é pensar assim, se você estava em um relacionamento e ele foi muito marcante para você, e ele te fere ainda, pode ser que daqui a pouco você vai querer se relacionar por uma carência, tá? Para suprir essa carência. Então, o legal é a gente sempre cuidar desses relacionamentos passados, entender, aprender e deixar que o movimento flua, aconteça naturalmente, né? A gente não consegue escolher muito quando é questão de coração, mas se a gente tiver esse cuidado de olhar para os relacionamentos anteriores com amor, com carinho, entendendo assim, poxa, eu não estou buscando suprir a ausência do outro. Isso eu acho que é fundamental, né? Se movimentar mais pelo amor do que pela carência. O que eu concordo que é algo difícil, que hoje a maioria das pessoas tem algum nível de carência, né, no nosso dia a dia. Mas tomar muito cuidado com isso. Eu acho que esse é o principal ponto. Não tentar substituir uma pessoa pela outra. Eu acho que a gente já começa melhorando os relacionamentos a partir do momento que a gente tem isso em mente, né? De não tentar substituir pessoas, tá? E deixar naturalmente as coisas acontecerem. E deixar de lado também as crenças limitantes que falam que você tem que casar até certa idade, tem que ter filhos, assim por diante. Acho que a gente está falando de relacionamentos, eu gosto sempre de falar, quando fala de filhos, né, que envolve relacionamentos, as pessoas às vezes criam movimentos para cumprir protocolos. Eu acho que quando você está num relacionamento, tem que ser por você estar inteiro. Não porque a sociedade te obriga a ter um relacionamento, ou você ter um filho, porque, poxa, faz 5, 6 anos que você está casado e a sociedade pede um filho. Acho que a gente tem que refletir um pouquinho mais profundamente a respeito disso, para que num movimento em relação a ter filhos, ou a estar casado ou não estar casado, estar num relacionamento ou não estar num relacionamento, a gente possa ser de verdade, né? O que nós somos e, estando num relacionamento, estar de verdade naquele relacionamento. 3h19, estamos conversando com o Samuel Stefan, ele que é terapeuta, sobre amor em tempos de pandemia, por conta da Semana dos Namorados. E, Samuel, falamos dos impactos negativos, né, da pandemia, do número de divórcios, das pessoas iniciando relações por carência nesse período de isolamento. Mas você acha que a pandemia também trouxe alguma mudança positiva para as relações, sejam de namoro, casamento, enfim? Olha, a partir do momento que traz mais proximidade, ela também dá uma grande oportunidade de você aquecer os seus relacionamentos, né? Eu acho que um dos grandes problemas, quando a gente pensa em relacionamento, é que as pessoas acabam deixando esfriar um pouquinho as relações. E não estou falando só na questão de sexualidade, mas estou falando do seu dia a dia. Acaba tudo entrando numa rotina que você vai vivenciando só no piloto automático. Eu costumo falar para meus clientes, até nas minhas redes sociais eu tenho falado um pouquinho sobre isso, né, principalmente durante essa semana, que
Nós precisamos apimentar as relações. E o que é apimentar as relações? Não é só o movimento da sexualidade, é no seu dia a dia. Poxa, você, em algum momento da semana, você tira um dia, um momento, uma horinha para estar com o seu parceiro, para rir de alguma coisa boba, para assistir um filme, para fazer algo junto. Né? Porque a gente, às vezes, está com tantos objetivos e cada um está indo para um caminho e a gente não tem esse envolvimento mais. Que eu acho que esse é um grande problema. A pandemia está ajudando porque está trazendo um pouquinho mais isso, mas a gente ainda não tem, muitas vezes, essa visão de integrar no momento, estar com a pessoa, né? A gente às vezes está junto e está só no celular, um no celular, outro está no outro. Então é muito importante que a gente apimente a nossa relação. Né? A sexualidade é uma parte das relações que devem ser apimentadas, mas quanto mais a gente apimentar as outras esferas dos nossos relacionamentos, as outras partes dos nossos relacionamentos, melhor vai ser a questão sexual e também o nosso relacionamento como um todo. Então, eu acho que assim, é apimentar as relações. Samuel, e como fazer isso, né? Porque falando dos casados que já têm uma rotina, já têm uma estrutura de vida diferente, né? A gente sabe que isso é necessário, mas até para os que namoram, porque com essa dinâmica aí da pandemia, a dinâmica dos namoros também ficou diferente, né? Porque não dá para sair com tanta frequência, tem que ficar mais em casa. Aí quem namora acaba passando um período maior de tempo juntos, naquela rotina também. Então, eu acho que essa dica que você deu vale para qualquer formato aí de relação, mas como fazer isso com essa dinâmica da pandemia? Perfeito. Vamos pensar em criar momentos especiais dentro de casa. Vamos pensar num casal de namorados aí, que não tem ainda uma rotina de casa, mas sempre estão juntos aí no final de semana. Poxa, já pensou aí em pegar uma receita na internet e tentar fazer algo junto? Criar um laço para que depois lá na frente, que virou um casamento, isso também vira uma rotina, algo prazeroso. Fazer uma troca, conhecer um pouquinho mais do que o outro gosta, entrar um pouquinho mais no mundo do outro, não ficar em mundos isolados, né? Então, acho que é muito legal a gente pensar nessa troca. Eu, por exemplo, eu gosto muito de música, por exemplo, tem uma guitarra aqui. Poxa, eu adoro quando minha esposa vem junto comigo, escuta aqui o que eu estou tocando, ou coloco ela para tocar alguma coisa na minha bateria, brincar um pouco comigo, mesmo que dê tudo errado, mas só o fato de estar junto, fazendo uma coisa nova. Eu acho que isso que a gente precisa colocar nos nossos relacionamentos, que é fazer algo novo, tentar fazer algo novo. Por mais que a gente não possa sair, não, né, tá mais restrito em relação a isso, mas buscar coisas que dentro de casa a gente consegue implementar, né? Samuel, e fazer algo novo também tem que virar rotina, né? Não vale fazer isso só nessa semana, que é a semana aí do Dia dos Namorados, comemorar a data, claro, é muito válido, mas isso vale o ano todo, né? E não só agora. Perfeito! A gente tem que trabalhar com a surpresa. Você já surpreendeu sua esposa, sua namorada? Você já surpreendeu seu namorado, seu maridão? Faz uma surpresa, não só hoje, mas no dia a dia. E se eu falar para você que às vezes vai marcar muito mais uma surpresa que você faz fora de hora do que no Dia dos Namorados, porque tá todo mundo esperando algo no Dia dos Namorados, algo diferente. Né? Então, se você criar uma rotina, vamos por assim, criar uma rotina, né, de quebrar um pouco esse movimento repetido, né, de fazer umas coisas diferentes, coisas novas, alguma atividade junto, assistir um filme, se envolver mais, estar juntos, tira meia hora aí para estar junto, desliga celular, telefone, vai para a cozinha, como eu falei para vocês, cozinhar algo junto, pensar em alguma atividade, faz um jogo, tem tanta coisa que a gente pode pensar em relação a isso. Eu acho que tá tudo na nossa criatividade, como você falou, não deixar só pro Dia dos Namorados. 3h24, estamos falando com Samuel Stephan, terapeuta, sobre relacionamentos durante a pandemia, em tempos de pandemia, por conta do Dia dos Namorados, semana aí dos namorados, todo mundo mais romântico, né, Samuel, nesse período. Mas é uma dica também que eu queria que você desse para quem namora à distância. Tem muitos casos assim, né, que as pessoas namoram à distância, moram em cidades diferentes, até estados, países diferentes, né? E aí, nesse período, com as restrições também da pandemia, não dá para viajar com tanta frequência. Para essas pessoas, tem alguma dica que você daria para quebrar a rotina? Porque a tecnologia também pode ser uma aliada nesses momentos, né? Eu acho que às vezes, até para esses casos, é mais fácil já quebrar a rotina, porque eles já tinham no movimento de estarem distantes, né? Por estarem distantes, já utilizavam muito essa questão da tecnologia,
de quebrar um pouco esse movimento. Então, acho que às vezes é até mais fácil, no sentido, né, de pensar em algo diferente por conta da tecnologia. Né? Então, os encontros, eu acho que é uma mensagem fora de hora, quebrar um pouquinho também essa questão da rotina, né? Todo dia, 9 horas, vamos conversar. Sei lá, faz uma chamadinha de vídeo num horário diferente, manda uma mensagem em áudio de algo que você escutou, algo que você gostaria de compartilhar num momento diferente, não naquela hora marcada. Eu acho que a gente tem que quebrar um pouquinho esses protocolos de hora marcada, né, essas crenças limitantes que tudo envolve relacionamentos também. 3 horas e 25 minutos, conversamos então com o Samuel Stephan, terapeuta, sobre amor em tempos de pandemia. E Samuel, inclusive nas suas redes sociais tem algumas dicas também por conta do Dia dos Namorados, né, para quem quer mudar aí a rotina, para quem quer apimentar, num bom sentido, a relação, né? Perfeito, tem lá, quem quiser me acompanhar, é só me achar no Instagram, no Facebook, @SamuelTerapeuta, e a ideia é trazer bastante conteúdo essa semana, falando de relacionamentos, aproveitando o gancho do Dia dos Namorados, e em breve também está trazendo cursos e tudo mais voltado para essa área. Vai ser um prazer recebê-los lá na minha rede social. Tá certo, Samuel, muito obrigada então pela sua participação, um abraço e ótima tarde. Eu que agradeço, uma ótima tarde para vocês, contem sempre comigo, e vamos que vamos apimentar as relações, em todos os aspectos, gente. Tá certo, um abraço, Samuel. Agora 3 horas e 26 minutos, aliás, já falei aqui, vou dar de novo esse spoiler que tem sorteio essa semana por conta do Dia dos Namorados. Sexta-feira tem um presentão para você, viu, que nos ouve, você que nos assiste, para quem participa